Ele fundou o império. Declarou a independência, foi aclamado como herói. Mas perdeu o controle por causa de uma mulher. Quem era Domitila de Castro? Por que ela dividiu a corte? Provocou o luto da imperatriz e quase custou o trono de Dom Pedro I. O que havia nesse romance? Cartas, escândalos, humilhações públicas que fizeram a monarquia balançar? E o mais perturbador? Será que Dom Pedro se arrependeu? Você está prestes a descobrir um lado do imperador que os livros escolares não mostram. Já se inscreva no canal e deixe o like, isso é muito importante para nós e nos incentiva a continuar desvendando histórias fascinantes como essa. E o que vem agora vai mudar sua visão sobre o primeiro imperador do Brasil. Por trás das glórias militares e das vitórias políticas, escondia-se um homem impulsivo, apaixonado, vulnerável. Como Dom Pedro I, imperador do Brasil, colocou tudo em risco por amor. Amor por uma mulher que não era sua esposa, mas que se tornou sua obsessão. Napoleão abalava os alicerces da Europa, e a corte portuguesa, acuada pela ameaça iminente, buscou refúgio nas terras distantes do Brasil. Entre os nobres que cruzaram o Atlântico, estava um jovem príncipe Dom Pedro, cujo destino se entrelaçaria para sempre com o da nação que nascia. Criado sob o sol tropical, longe das rígidas convenções europeias, Pedro desenvolveu uma personalidade impetuosa e carismática. O Brasil, ainda colônia, fervilhava com ideias de liberdade, e o jovem nobre absorvia cada gota desse espírito revolucionário. Em 1822, num ato de rebeldia que ecoaria por gerações, Pedro desafiou as ordens de Lisboa. Às margens do Ipiranga, seu grito de independência ou morte rasgou os céus e a história. Nascia ali o Império do Brasil, e com ele, Dom Pedro I, seu primeiro imperador. O povo o aclamava como herói, mas a coroa pesava. Ser imperador exigia equilíbrio, uma virtude que Pedro jamais dominou por completo. Ao seu lado estava Leopoldina, da Áustria, sua esposa. Culta, inteligente e discreta, ela era mais que uma consorte. Era uma estadista nata. Leopoldina era filha do poderoso Francisco I da Áustria e irmã de Maria Luísa, a imperatriz dos franceses, e trazia consigo o peso da tradição habsburga. Sua influência, embora silenciosa, era fundamental para consolidar a jovem monarquia brasileira. Mas Pedro era um homem de paixões. Mesmo após o matrimônio, suas noites eram preenchidas por amantes e escândalos que faziam a corte corar. Era como se o fogo da independência ainda ardesse em seu peito, incontrolável e voraz. Foi nesse cenário de intrigas e paixões que surgiu uma figura que mudaria tudo. Em 1822, os olhos do imperador pousaram sobre Domitila de Castro Canto e Melo, e o destino do Brasil tremeu. Nascida em São Paulo, Domitila não era nobre de berço, mas compensava com uma beleza estonteante e um carisma irresistível. Seu casamento precoce havia sido um desastre, marcado por brigas e violência, mas agora, livre e determinada, ela sabia exatamente como se destacar na corte carioca. O encontro entre Pedro e Domitila foi como o choque de dois mundos. A química entre eles era palpável, elétrica. Em questão de dias, ela foi levada à corte, recebida com honras e olhares de desprezo mal disfarçados. Rapidamente, os títulos e presentes começaram a chover. Domitila foi nomeada Marquesa de Santos, ganhando palácios, joias e carruagens dignas de uma rainha. Pedro, completamente enfeitiçado, derramava seu coração em cartas apaixonadas. Meu titico do coração, escrevia ele. Te amo tanto, minha nhonhozinha adorada. Essas palavras, tão íntimas e vulneráveis, não eram apenas declarações de amor. Eram documentos perigosos, revelando um imperador completamente entregue à paixão. Enquanto isso, nos corredores silenciosos do palácio, Leopoldina definhava. Doente, emocionalmente devastada, a imperatriz austríaca
se via cada vez mais isolada. O povo, que antes idolatrava a família imperial, agora assistia horrorizado ao desenrolar desse drama real. Domitila era vista como uma ameaça. Uma mulher ambiciosa, que manipulava o coração e o trono do imperador. Mas Pedro parecia cego e surdo às críticas. Para sua amada, mandou construir o suntuoso palacete do Caminho Novo, em São Cristóvão, um monumento ao seu amor proibido. A relação entre Pedro e Domitila não era um mero caso passageiro. Anos se passaram, e desse amor nasceu uma filha, Isabel Maria de Alcântara. Num gesto que chocou até mesmo os mais liberais da corte, Pedro reconheceu oficialmente a criança, concedendo-lhe o título de Duquesa de Goiás. Para a aristocracia europeia, acostumada a esconder seus bastardos nas sombras, esse ato era impensável. Era um escândalo que ecoava pelos salões de todo o continente, manchando ainda mais a reputação já frágil do jovem império. Leopoldina, outrora radiante e cheia de esperanças para o Brasil, agora era apenas uma sombra de si mesma. Isolada, enfrentava não apenas a dor da traição pública, mas o peso esmagador de ser uma imperatriz sem o amor de seu imperador. Em dezembro de 1826, a tragédia finalmente se abateu sobre o palácio. Leopoldina, com apenas 29 anos, sucumbiu repentinamente. As circunstâncias de sua morte foram envoltas em mistério. Alguns falavam de uma infecção fulminante. Outros sussurravam sobre uma depressão tão profunda que havia drenado sua vontade de viver. Mas nos becos e tavernas do Rio, os rumores eram outros. Dedos acusadores apontavam para Dom Pedro e para Domitila. O povo, que já estava insatisfeito com os escândalos da corte, agora estava em choque. A imperatriz austríaca, tão culta e discreta, havia morrido, em meio a um turbilhão de fofocas e intrigas. A imagem de Pedro, antes o herói da independência, desabou como um castelo de cartas. De libertador da nação, ele se tornou o vilão de uma tragédia romântica. O luto tomou conta do país. E com ele, veio uma onda de ódio, direcionada à Marquesa de Santos. Domitila, antes invejada e temida, agora era vaiada nas ruas. Jornais e panfletos a atacavam sem piedade, pintando-a como a destruidora do lar imperial. Mesmo assim, Pedro resistia. Era como se, ao abrir mão de Domitila, ele estivesse abrindo mão de uma parte de si mesmo. Mas o império, tão jovem e frágil, começava a ruir. As tensões políticas, antes controladas pela mão firme de Leopoldina, agora explodiam por todos os lados. E as províncias, insatisfeitas com o governo central, ameaçavam se rebelar. A corte, dividida entre apoiadores e críticos do imperador, era um ninho de cobras pronto para dar o bote. Os conselheiros mais próximos de Pedro finalmente reuniram coragem para um ultimato: afastar Domitila ou perder o trono. Era uma escolha impossível, dilacerante. O homem que havia declarado a independência de uma nação agora se via preso entre o amor e o dever. Naquele momento, suspenso entre a paixão e o poder, Dom Pedro I enfrentava a decisão mais difícil de sua vida. O destino do Brasil, e de seu coração, pendia por um fio. O silêncio pairava sobre o Paço Imperial. Dom Pedro I, o imperador do Brasil, estava diante de uma decisão que mudaria não apenas sua vida, mas o destino de uma nação inteira. As pressões eram intensas, vindas de todos os lados: a corte, o povo, até mesmo sua própria consciência. Todos exigiam uma resposta. E então, num gesto que misturava resignação e desespero, ele cedeu. E então, Domitila de Castro, a mulher que havia conquistado seu coração e desafiado todas as convenções, foi afastada da corte, enviada de volta a São Paulo, longe dos olhos do imperador, mas jamais de seus pensamentos. O que se seguiu foi uma torrente de cartas apaixonadas, palavras escritas com a tinta da saudade, cada linha revelando um homem dividido entre o dever e o desejo. Dom Pedro, o herói da independência, agora lutava uma batalha íntima,
onde a vitória parecia impossível. Essas cartas, testemunhas silenciosas de uma paixão proibida, revelam muito mais do que simples palavras de amor. Segundo o historiador Paulo Resutti, elas nos mostram um imperador completamente dominado pelo desejo, capaz de se expor emocionalmente como poucos homens de seu tempo ousariam fazer. Mas enquanto o coração do imperador sangrava de saudade, o Brasil enfrentava suas próprias tempestades. Rebeliões nas províncias ameaçavam a unidade do jovem império. Crises econômicas abalavam a confiança do povo. E sobre tudo isso, pairava uma desconfiança generalizada sobre a figura do próprio imperador. Dom Pedro I já não era mais visto como o herói que libertara o Brasil do jugo português. Sua imagem estava manchada, desgastada pelos anos de governo turbulento e pelas constantes polêmicas em sua vida pessoal. O homem que um dia fora aclamado nas ruas, agora era contestado em cada esquina. As ruas do Rio de Janeiro, antes palco de celebrações, agora ecoavam com vozes de descontentamento. O povo, que um dia vira em Dom Pedro a esperança de um futuro glorioso, agora o encarava com olhos de decepção e revolta. Como pôde o libertador se tornar o opressor? Como pôde o herói se transformar em vilão? O ano de 1830 chegou, trazendo consigo ventos de mudança. A oposição, antes dispersa e desorganizada, ganhou força e unidade. As vozes contrárias ao imperador, antes sussurros nos corredores do poder, agora se tornavam gritos nas praças e nos jornais. E então, num abril fatídico de 1831, a pressão se tornou insustentável. Dom Pedro I, o homem que ousara desafiar um império para fundar outro, viu-se encurralado pela história que ele mesmo ajudara a escrever. Numa noite de agonia e reflexão, tomou a decisão que mudaria para sempre o rumo do Brasil: a abdicação. O imperador que fundara uma nação agora a entregava nas mãos de seu filho, Dom Pedro II, ainda uma criança. Era o fim de uma era, o ocaso de um sonho que começara nas margens do Ipiranga e terminava nos corredores sombrios do Paço de São Cristóvão. Mas para Dom Pedro, não era apenas o fim de um reinado, era o fim de uma vida, de uma identidade. O homem que fora imperador do Brasil agora partia como um exilado, deixando para trás não apenas um trono, mas também o palco de suas maiores glórias e de suas mais profundas paixões. Ele voltou à Europa, não como um monarca vitorioso, mas como um homem determinado a lutar uma última batalha. Sua filha, Maria II, era a herdeira legítima do trono de Portugal, e contra ela se erguia a sombra de Dom Miguel, irmão de Pedro e usurpador da coroa portuguesa. A guerra civil que se seguiu foi devastadora. Irmão contra irmão, pai contra tio, liberais contra absolutistas. O solo português, que um dia vira partir caravelas em busca de novos mundos, agora se tingia com o sangue de seus próprios filhos. E Domitila, a mulher que um dia fora o centro do universo de Dom Pedro, o que foi feito dela? A vida seguiu seu curso inexorável. Domitila se casou novamente, criou seus filhos e se tornou uma das figuras mais influentes da elite paulista. Mas entre ela e Pedro, o silêncio nunca foi completo. E as lembranças, as cartas guardadas em gavetas secretas, e os olhares perdidos no horizonte. Tudo isso falava de um amor que, mesmo proibido, jamais se apagou completamente. Dom Pedro, por sua vez, envelheceu precocemente. Os duros anos de luta, as batalhas políticas e militares, o peso das decisões e das renúncias, tudo isso cobrou seu preço. Doente, cansado e emocionalmente esgotado, ele viu seus últimos dias se aproximarem com uma rapidez assustadora. Em 1834, com apenas 35 anos, a morte finalmente o alcançou. Longe do Brasil que ele ajudara a criar, longe da mulher que amara com tanta intensidade. Em Lisboa, a cidade que o vira nascer, Dom Pedro I, o libertador do Brasil, fechou os olhos pela última vez.
O historiador Neil Macaulay descreve sua morte como o fim trágico de um homem que viveu entre dois mundos, o da coroa e o da paixão. Suas últimas cartas não falavam de guerra, nem de poder. Falavam de saudade, de arrependimento, de sonhos que ficaram pelo caminho. Hoje, quando olhamos para trás, o que vemos? Dom Pedro I é lembrado como o fundador do Brasil independente, o homem que ousou desafiar o império para criar outro. Mas também é lembrado como o imperador que quase perdeu tudo por amor, que se deixou levar pela paixão num mundo onde a razão de Estado deveria imperar. E Domitila, a Marquesa de Santos, viveu até 1867, morrendo em paz, respeitada pela sociedade que um dia a rejeitara. Mas jamais foi esquecida. Seu nome, sua história, permaneceram entrelaçados para sempre com o do homem que um dia governou o Brasil. O romance que escandalizou uma nação também serviu para humanizar o homem por trás da coroa. Mostrou que mesmo os imperadores, aqueles que decidem o destino de milhões, também são capazes de sangrar por amor, de cometer loucuras, de se perder nos labirintos do coração. As cartas trocadas entre Pedro e Domitila, guardadas por tanto tempo, agora nos revelam um lado da história que os livros oficiais tentaram esconder. Elas nos mostram que, por trás das decisões políticas, das guerras e das revoluções, existem homens e mulheres de carne e osso, com desejos, medos e sonhos. O que podemos aprender com essa história? Que lições ela nos traz 200 anos depois? Talvez a mais importante seja a de que o poder, por maior que seja, não nos torna imunes às fraquezas humanas. Dom Pedro I, com todo o seu poder e glória, foi tão vulnerável ao amor quanto qualquer um de nós. E essa vulnerabilidade, longe de diminuí-lo, o torna mais real, mais próximo, mais humano. Outra lição é a de que a história, essa grande narrativa que tenta dar sentido ao nosso passado, é feita não apenas de grandes eventos, mas também de pequenos momentos, de escolhas pessoais, de emoções que muitas vezes ficam escondidas nas sombras dos palácios. E por fim, talvez a lição mais dolorosa, a de que o amor, essa força capaz de mover montanhas, também pode destruir reinos. Dom Pedro I quase perdeu tudo por amor. Mas será que, no fim, ele se arrependeu? Ou será que, nos seus últimos momentos, ele pensou que tudo valeu a pena? Essas são perguntas que ficarão para sempre sem resposta, mas elas nos convidam a refletir sobre nossas próprias vidas, sobre nossas escolhas, sobre o que realmente importa quando chega a hora de fechar os olhos pela última vez. Dom Pedro I e Domitila de Castro. Um imperador e uma marquesa. Dois amantes separados pelo destino, unidos pela história. Suas vidas, suas paixões, suas escolhas. Tudo isso faz parte da grande tapeçaria que é a história do Brasil. E você? O que pensa sobre tudo isso? Você acha que Dom Pedro foi um herói? Ou um homem fraco, diante do amor? Comente aqui embaixo. Se você perdeu nosso último vídeo sobre a Olímpia, mãe de Alexandre, o Grande, eu vou deixar o link nos cards. E se quiser mais histórias como essa, já se inscreva no canal, porque o próximo vídeo vai te surpreender.